Então vamos lá. O que acontece? Eu posso trabalhar com radical no denominador? Nunca. Só que o 16, qual que é a raiz quadrada de 16? Pronto, só extrair a raiz. 5 quartos, acabou o exercício, só isso. Só isso. Ah, mas aí o que eu fiz? Eu racionalizei. Tudo bem, você racionalizou? Poderia? Poderia. Então como que vai ficar? 5 raiz de 16 vezes quem? Raiz de 16, raiz de 16. Aí, 5 vezes raiz de 16 dá 5 raiz de 16. Quando você multiplica 16 vezes 16, dá quantos? 200 e... Não, não é 226. Cadê o quadrado perfeito? Cadê o quadrado perfeito? 256. Então, dá a raiz de 256. Você pode fazer isso? Você pode. E a raiz de 256, quantos que dá? Raiz de 256 é 16. Aqui já no início você já poderia fazer esse com esse. E quem sai da raiz? Você já poderia fazer direto. Ó, 5 raiz de 16 dividido por quanto? Por 16. Aí o que acontece? Você teria que fatorar o 16. Eu já falei para vocês. Você tem que fatorar para verificar se ele sai do radical. Olha lá, o 16 por 2. Por 2. Por 2. Por 2, 1. Não é uma raiz quadrada? Não é uma raiz quadrada? Então tem que agrupar de quantos? 2 em 2. 2 em 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Esse com esse e esse com esse. Quem vai sair? Esse 2 e esse 2. Então esse daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Olha lá, então ia ficar 5 vezes 2 vezes 2, dividido por 16. 2 vezes 2 dá 4, não dá? 5 vezes 4 dividido por 16. 4 e 16 não são múltiplos? Simplifica por 4, simplifica por 4. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. 5 vezes 1 dividido por 4, 5 quartos. Não é a mesma coisa? Então, olha lá, já no início eu já chegava nisso. Olha o tanto que eu tive que fazer para chegar no 5 quartos, sendo que eu já poderia extrair a raiz quadrada de 16 aqui. Então tem que ter essa noção. Perdeu tempo, e a maioria perdeu tempo e ainda fez errado. A maioria. Então, eu já falei para vocês, vocês têm que entender o exercício. Tem que saber como faz o exercício. Vocês já têm base para isso. Já tem base, todo mundo. Sabe a tabuada? Tira o pé da cadeira, por favor. Então já sabe a tabuada, não tem que ficar perdido aí nos cálculos. Porque já tem esse norte. E tudo isso daqui você vai levar lá para o ensino médio. Porque lá no ensino médio você não vai ficar aprendendo potência de potência, você não vai ficar aprendendo radiciação, porque você já aprendeu no ensino fundamental. Você vai chegar, é daqui para frente. Então você vai trabalhar com logaritmo, você tem que saber as propriedades do radical, você tem que saber as propriedades da potência. O professor não vai ficar explicando para você passo a passo. Por quê? Subentende-se que você já sabe. Você já estudou isso daí. Então, ou você pratica para você fixar na sua mente e não esquecer mais, ou fica aleatoriamente. Professor, você vai dar fração, Já chega. Vou te passar o conceito da equação do primeiro grau. Você vai ter a introdução, só que lá no ensino médio é dali para frente. Ele
Não entendi. Vai relembrar? Vou relembrar. Todos os conceitos. Dá esse negócio aí pra mim, faz favor. Aqui, meu irmão, por gentileza, coloque na minha mesa. AB 7 sobre raiz de 13. É 3, né? 3 não. É 3, aí já copiaram errado aqui. Então 3, vamos lá. Tem quadrado perfeito 3? Não tem. O 9, beleza, teria, mas não tem. Agora eu tenho que racionalizar, não tem para onde correr. Multiplico por raiz de 3, multiplico por raiz de 3. 7 vezes raiz de 3 dá 7 raiz de 3. Eu não vou multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 9. Qual que é o quadrado perfeito da raiz quadrada de 9? 3. Então eu venho aqui, ó, simplifico esse com esse. Quem vai sair do radical? 3. Só isso. Fechou. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Então, eu fiquei fazendo contador. Mas, onde estava aqui? Só isso. Na sala de aula, eu perguntei. Não me respondeu. Você pode fazer raiz de 3 vezes raiz. Você pode? Pode. Vai dar raiz de 9. No final, qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Aqui você faz direto. Só aqui embaixo pode fazer isso, hein? Porque você vai eliminar o radical. C. Aí a C, ela era um pouquinho mais complexa. Porém, o procedimento é o mesmo. O meu denominador está no radical? Sim. Eu posso deixar o denominador como radical? Não. Multiplico o quê? Raiz de 20 vezes raiz de 20. 2 vezes raiz de 20 dá quantos? 2 raiz de 20. Raiz de 20 vezes raiz de 20 dá raiz de 400. Raiz quadrada de 400, quantos que é? 20. Então, olha lá, ó, esse com esse. 2 e 20, eles são múltiplos de quantos? Então, eu já vou simplificar por 2 e já vou simplificar por 2 para facilitar a minha vida. Aqui vai dar 1 que multiplica a raiz de 20 e aqui vai dar 10. Então, daria 20 sobre raiz de 10. Só que o que acontece? Eu tenho que verificar se o 20 dá para eu fatorar. Agrupar de 2 em 2, porque a raiz é quadrada. Olha lá. Pego 20 e fatora. Por 2, 10. Por 2, por 5. Dá para agrupar de 2 em 2? Olha lá, 2 ao quadrado e sobra o 5. Então aqui fica 2 ao quadrado vezes quem? 5. Então o que é raiz de 20? Raiz de 20 é a mesma coisa que o quê? 2 ao quadrado vezes quem? 5 dividido por 10. Não tem nada no índice. É 2. O índice é igual a potência? Simplifica. Quem sai da raiz? O 2 ele vai sair multiplicando quem? A raiz de 5 dividido por 10. Olha lá, esse carinha ele é múltiplo de quem? De 2. E aqui é múltiplo de? 2. 2 por 2 dá 1. Vezes raiz de 5 dividido por 10 por 2 dá 5. Ou seja, 5 sobre 5. Fechou. Só isso. Simples assim. Olha lá, coisa linda. Lindo? Muito bonito. Você é lindo demais. Obrigado, senhor. Boa. Já falei, meu irmão. Eu esqueci, bichão. Ninguém me lembra. Nossa, como é que você dá dinheiro pros outros e ainda pede de volta? Oh. Compromisso.
Amanhã eu vou trazer, bicho. Se eu não trazer amanhã, eu não converso. 50 centavos, senhor, tem que cobrar. Não, Eu dei o dinheiro para ele comprar um refrigerante. Ele falou, é 2,50. Eu falei assim, deu R$1. Eu falei assim, o senhor me volta 50, ele né? gastou 100 Dei os reais. 3, o senhor me volta 50. Acabou. Né? Não tô cobrando juros. É juro. É o que ele falou, é 2,50. Eu falei, beleza, não tem 50 centavos. Que ele queria tomar o refri. Né? Vou deixar o menino sem tomar o refri. Prometi, né? Prometi. Onde você arruma? Não acredito, 50? Onde que você arruma? Ok, tudo bem? Tudo bem até aí? Molezinha? Arruma com açúcar. Eu acertei tudo. E o pai? Ah, então tá bem, tá certo. Nossa, senhor. Ai, meu Deus. Eu acho que o professor não. Ô, Michel, você vai sexta-feira lá no mar também? E o RS? Fábio vai. Fábio vai. Jogar futebol. Não sei se eu tenho, dou aula em tem como. Ah, Jogar o quê? o RS. Sábado. Ai, senhor. A aula dele sábado. Também não, senhor. Sábado de manhã, até meio-dia, aulinha básica e depois RS aqui no mercado. Até que hora, Berto? No sábado vai ter às 9, amiga. Que dia de semana? Até às 9. Domingo não. Domingo até às 8, meu irmão. Das 8 às 8, me chama. Você tá achando o quê? Não tem vida boa não, meu amigo. Ah, Ô, senhor, tem bastante, tipo assim, eu entendi que tem tipo, uma boa freguesia lá na área. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal freguesia. Vamos lá então. só dá ele. D. No exercício D, tinha sua complexidade, porém vocês têm condições de estar fazendo exercício. O seu editor se soubesse é só um ponto. Ô, senhor, esse eu não entendi, não. Não que eu errei. Eu fiz o meu caminho da roça. Então vamos lá. Tenho a raiz no denominador? Ah? Não. Ah, Sim. não pode. É, tem que tirar. Tem que coisar em cima e embaixo. Ô, bicho, meu Deus do céu. Vamos reagir, faz favor? Presta atenção lá, porque eu estou orientando e está aí aleatório, não está prestando atenção na tela. Aí depois eu dou o exercício e falo, eu não sei fazer. Por quê? Você fala assim com os adultos também? Porque está disperso. Onde eu dou aula, a pessoa paga para ter aula. Então, se ela não está afim, aí é o problema dela. Ela paga para estar lá. 80 Entendeu? reais. Não, o valor é maior. Quanto que é aula? Vamos fazer assim em Quanto que particular. é? É mensal? Por mês. É fechado, né? Fechado, vai ele Mas é paga. sua ou é outra mais Não. Jogando de ouro 20 horas por dia. Ele paga o curso, entendeu? Ele vai pagar o curso fechado lá. O curso contempla vários conteúdos. Quanto mais conteúdo ele adquirir, entendeu? Ele vai pagar mais. Eu não sei valores, mas exemplo, vamos supor, você quer fazer um concurso. Futuramente vocês vão fazer um concurso. O concurso ele tem edital. O edital ele vai lá contemplar lá. Vou fazer o concurso para PM, um exemplo. Aí tem as legislações. Então tem lá o edital. Matemática, português e as legislações específicas. Tem informática. Então, tipo assim, um exemplo. Então, vamos supor que contempla 4 conteúdos aí. Que é a matemática, português, a legislação e a parte da informática. Você quer ir bem no concurso. Então, um exemplo, vamos supor. A aula de matemática é R$500. Um exemplo. Português é 500. Não sei valores, mas estou dando um exemplo. Então, matemática é 500, português é 500, legislação é 1.000 e informática é 500. Porque a legislação é em relação, quando você vai prestar o concurso,
Geralmente você coloca lá 10 matemática, 10 português, 20 legislação e 10 informática, um exemplo. Legislação, o peso é maior. Então você fala assim, eu quero fazer a legislação e quero fazer matemática. Então você vai comprar o curso, então você vai pagar 1.500. Só que você só vai acessar a aula da legislação e de matemática. Não, eu não quero fazer matemática, eu quero fazer só português, legislação eu não quero. Então você vai pagar os R$ 500 do português. Então o cara está pagando. Não precisa ficar chamando a atenção dele. Ele vai lá porque ele quer aprender. Ele vai ficar bagunçando na sala? Ele desembolsou os R$ 500 do bolso. Vai chegar na sala e ficar de papinho com o amigo? Quem está perdendo é ele. E aqui vocês não estão pagando nada, né? Aqui vocês estão usufruindo, né? Vocês têm a base, tem que ter a base escolar. Só que aquele detalhe, você não está pagando nada, mas tem gente que dá valor e tem gente que não dá valor. É assim que funciona. E é o que eu falo, hoje tem essa mentalidade de não dar valor no estudo. Lá na frente, a água bate na bunda. O que vai acontecer? Você tem que começar a remar. E o cara quer passar no concurso. Então ele vai pagar lá. Ele vai pagar todas as disciplinas. Então ele vai pagar português, matemática, legislação e informática. Porque ele quer passar. Então ele vai pagar R$ 2.500 por mês. Aí ele vai chegar na hora da aula de informática e ele vai ficar conversando. Ele vai ficar prestando atenção no que o professor vai falar. Porque quanto mais ideia ele absorve, mais conhecimento, ele vai preparado para a prova. É assim. E para ele fazer a prova, o salário do curso, do concurso que ele escolheu é R$ 5.000, um exemplo. Ele não vai querer passar? Só que daí você tem que entender que você vai prestar, só que tem mais 20 mil pessoas prestando também. E aí é aquilo que eu falei, tem lá 3.000 vagas. Tem 20 mil prestando, 3 mil. Você tem que estar entre os 3 mil para você entrar. Senão, você não entra. Então, foi o que eu falei para vocês. Vocês têm que se capacitar. Então, aproveita a oportunidade que vocês têm para vocês ganharem conhecimento. Para chegar lá na frente, né, uma boa base. E tem gente que tem uma boa base e ainda paga o curso. Por quê? Vamos supor, o cara é bom de matemática, mas às vezes ele não é bom da específica. Então, ele vai pagar, certo? Por quê? Porque ele quer passar, ele quer ganhar 5 mil, ele quer ganhar 10 mil, ele quer ganhar 20 mil. E ele tem estabilidade. É assim que funciona. Não quero estudar. Vai arrumar um servicinho aí para ganhar 1.200 conto. Salário mínimo, 1.300. Você não precisa se preocupar com nada. Né? É assim que funciona. Você vai entrar na empresa, né? 1.200 geralmente é o serviço braçal, né? Ou é o serviço de chão que a gente fala, né? Trabalhar no chão. Você vai lá, você tem que executar o serviço, então tem que pegar essa cadeira daqui, jogar para lá, aí o cara vai trazendo a cadeira. Meu serviço é só esse. Entra 7, sai 5, mas é só isso aqui, ó. Não tem responsabilidade nenhuma, é só o serviço braçal. Chegou o final do mês, 1.300 conto na conta. É isso que você quer? Né? Bora. Então, já falei para vocês, você que define onde você quer chegar. Não adianta eu falar para você, faz isso, faz aquilo. Cara, você tem que ver onde você quer chegar. E aí, eu quero chegar lá com 25 anos de idade, ganhando meus R$ 10.000, ganhando meus 20 mil, ou eu quero chegar lá com 25 anos de idade ganhando um salário mínimo? Então, se decide, né? E começa de agora. Começa de agora a praticar. Porque se você ficar fazendo corpo mole, meu amigo, vai afunilar, eu falo para vocês. Vocês podem ter certeza. E eu sei porque eu tenho experiência. Né? Então, eu tenho experiência. E quando eu acordei, já poderia ter acordado muito tempo lá atrás. Né? Poderia ter acordado muito tempo lá atrás. Ter um conhecimento a mais do que eu tinha. Né? Mas depois eu já vi que a realidade, se eu não estudasse, eu ia bater cabeça. Se eu não tivesse estudado, uma hora dessa eu poderia estar na roça. Né? É assim que funciona. Dentro da empresa, ganhando um salário mínimo. E olha lá, porque vocês estão vendo como está a situação aí, ó. Empresa fechando, desligando o funcionário,
Se você não está capacitado, meu amigo, e aí, você vai fazer o quê? Então, por isso que eu falo para vocês, se capacitem. Se capacitem porque o mundo lá fora, ele exige isso de um bom profissional. Você tem que se capacitar. Você fez uma faculdade? Ok. Vai se capacitar mais e mais. Terminou a faculdade? Vai fazer MBA, vai fazer pós-graduação, vai se capacitar na sua área, porque a hora que precisar, você está capacitado. Né? Você está numa empresa lá ganhando, que seja lá os seus 5, 6 mil reais, ele te mandou embora, mas você já tem uma boa capacitação. Você vai conseguir um outro emprego, você não vai ficar parado. Por quê? Porque você se capacitou. Tem gente que é assim, tem gente que faz uma faculdade, estabiliza, acha que é só aquilo. E aí fica no emprego, fica lá 10, 20 anos. Aí é mandado embora, o cara sai de lá, só tem a faculdade, ele não se capacitou, não tem mais nada. Tudo bem que ele tem experiência de 20 anos da empresa. Ajuda? Ajuda em partes. Mas se uma empresa precisa de um cara que tem a mesma faculdade que ele, mas o outro tem MBA, tem pós-graduação e deu ênfase no estudo, a empresa ela procura pessoas que têm vontade de crescer junto com a empresa, é assim. Então eu já falei para vocês. Precisamos precisamos estudar. Ok? Silêncio. Vamos lá. Então foco no objetivo. Já sabe. Raiz quadrada de silêncio de 32. O que eu faço? Vamos lá. Multiplico por 32 e multiplico por 32. Tem necessidade de eu ir lá e fazer 32 vezes 32? Não tem. O que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Já vou simplificar aqui, ó. 32. Raiz de 2 vezes raiz de 32. O que vai acontecer? Olha lá. Aqui não tem nada, o índice é 2. O índice é 2. Deixa num radical apenas, ó. Vai ficar 2 vezes 32. Não coloquei nada, o índice é 2. O que é 2 vezes 32? 64. Dividido por 32. 64 eu tenho um quadrado perfeito? Então, aquilo que eu falei, vocês têm que estar embasado. Não tem necessidade de fatorar, porque o 64 quadrado perfeito. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, já extrai a raiz. Então, como que vai ficar? 5 vezes quem? 8 sobre 32. Aí você vai multiplicar 5 vezes 8 e dividir por 32. Não tem necessidade de multiplicar o 5. Por quê? Porque eu sei que o 8, ele é múltiplo de 8 e o 32 também é múltiplo de 8. Tem na tabuada do 8. Então tem que saber a tabuada. Tem que saber a tabuada. 8 dividido por 8. E 32 dividido por 8? 4. 5 vezes 1 dividido por 4. Fechou. Só isso. Então vocês têm condições de estar fazendo exercício. Só que, foi o que eu falei, tem que praticar. Eu passo o TPL, não é para você ficar copiando seu amigo. É para você praticar os seus conceitos. Senão, você não vai aprender nunca. Não, vou copiar, depois eu faço. Né? Não, daí que eu copio. Aí passa, você não copia, não aprende nada. O que vai levar para o ensino médio? Aí vai ficar difícil. Tá? Então, comecem a desenvolver. A letra E é super de boa. Né? A letra E.
Na E, quem que está embaixo? Raiz de 25. Tem a raiz quadrada de 25? É um quadrado perfeito? Então tem necessidade de fatorar? De racionalizar? Não tem. Porque você já vai extrair raiz. Aí vai ficar o quê? Ó? 100 vezes quem? Raiz de 6 dividido por quem? Raiz quadrada de 25 é 5. Pronto. Você não vai racionalizar, porque você tem o quadrado perfeito da raiz de 25. Cem é múltiplo de 5. 100 dividido por 5 dá quantos? Dá 20. 20 vezes raiz de 6 dividido por 1. 20 raiz de 6. O raiz de 6 tem como fatorar? Você pode fatorar, mas ele não vai sair da raiz. Por quê? Por que ele não vai sair do radical? Porque você não consegue agrupar de 2 em 2. Então raiz de 6 mantém. Então fica 20 raiz de 6. Só isso. Tem que memorar esse negócio. Eu acho que tem que ter, passar o mesmo critério, Concordo. Com certeza, meu amigo. Vou falar daqui a pouco. Entendi nada. Precisa entrar lá no canal e depois rever a matéria. Porque não adianta nada. Se não entrar lá depois, com calma, né, concentrar, sem bagunça, né, esquece o celular, porque o celular vibra, já quer saber quem que é que tá mandando mensagem. Então, mais uma gracinha, a senhora vai sair, tá, amiga? Ou a senhora presta atenção aqui, ou eu vou pedir para a senhora sentar lá no banquinho da amizade. Tá bom? Então, foca aqui na aula. Aí o último exercício, o F. Também não tem aquela complexidade toda, porque vocês já têm conhecimento. Raiz de 2 vezes raiz de 6 dividido por raiz de 18. Então, o que que acontece? Eu não tenho radical embaixo no denominador? O que que eu tenho que fazer? Multiplicar por raiz de 18 e multiplicar por raiz de 18. Mas agora eu tenho 3 radicais lá no numerador. O que que vai mudar? Nada. Todos os índices são iguais. Você vai deixar em apenas um radical e multiplicar as 3 parcelas. Só isso. A senhora entendeu, amiga? Sim ou não? Sim ou não? Ok, que bom. Fico feliz. Vamos lá. Então, deixem apenas um radical, olha lá. 2 vezes 6 vezes 18. Dividir 18 vezes 18, tem necessidade de eu ir lá e fazer 18 vezes 18, apesar que vocês já têm aqui, que é 324, depois extrair o radical? Não tem, por quê? O que que acontece? Eu já vou simplificar aqui, ó, e ele vai ficar com 18 aqui. 2 vezes 6 é 12. Aí eu tenho que fazer 12 vezes 18. Aí não tem para onde correr. Aí você tem que fazer conta. 18 vezes 12. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Aqui vai ser 8 e aqui vai ser 1. 8 mais 3, 11. Vai dar 216. Então aqui nós temos o quê? Raiz quadrada de 216 dividido por quem? 18. O que que acontece? Agora eu tenho que pegar o 216 e fazer o quê? Fatorar. Para ver se eu consigo agrupar de 2 em 2. Para ver se eu consigo agrupar de 2 em 2. Continua, tá? Eu vou pedir para sair.
Por 2. 216 dividido por 2. Quantos que dá? 108. Por 2. 64. Metade de 100. 50. Metade de 8. 4. 50 aí. Por 2. 54. Desmembra. Metade de 50. 25. Metade de 4. 2. 25. Mais 2. 27. Por 2? Não. Por 3. 27 por 3. 9. Por 3 de novo. 3. Dá 3. E por 3 1. dá 1. A grupo de 2 em 2. 2 ao quadrado. Esse não dá, ele vai manter. Esse dá. E esse vai manter. Olha lá. Vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado. Vezes 2. Vezes 3 ao quadrado. Vezes 3. Então, quem vai sair? Esse carinha com esse e esse com esse. Então, saiu 2 e o 3 multiplicando. Ou seja, esse daqui saiu, olha ele aqui. Esse daqui saiu, olha ele aqui. Manteve esse 2 e esse 3. Duas vezes 3 vai dar 6. Eu já vou multiplicar eles, porque o 18 é múltiplo de 6. Aí eu faço uma simplificação só. 2 vezes 3, 6 aqui. Dividido por 18. O 6 e o 18 não são múltiplos de 6? Então vão ser múltiplos de 6. 1 raiz de 6. 18 dividido por 6 dá 3. Ou seja, raiz de 6 sobre 3. Só isso. Alguma dúvida? Não. Feita a correção do TPL.